Fala galera, está chegando no cinema de todo o Brasil, Operação Vingança, novo filme de ação de espionagem, esse thriller, estrelado pelo Rami Malek e também pelo Lawrence Fishburne. E galera, essa crítica aqui, completamente sem spoilers, tá? Eu já quero colocar uma coisa bem importante assim, nesse começo de crítica. Eu assisti na cabine de imprensa numa sala IMAX. Só que as sequências de ação que existem nesse filme, sim, elas existem, elas não realmente assim tiram o proveito de toda a potência de tela e som que tem numa sala IMAX. Ou seja, não tem uma grande diferença, a não ser de tu realmente, né, ir numa sala IMAX, mas o filme em si ele não entrega essa grande diferença ali para te colocar um dinheiro a mais no teu valor de ingresso entre assistir na sala IMAX e realmente assistir numa sala padrão convencional, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, porque eu achei bastante curioso, assim, tá? Tu ter a cabine de imprensa rolando na sala IMAX é justamente quando tu vai ter filmes ali, blockbuster, que vão realmente conseguir usar realmente toda a potência colocada ali, até porque, assim, a cabine de imprensa, ela sempre é paga, né? As distribuidoras pagam realmente para que aconteça a ida lá dos produtores de conteúdo, os críticos, tudo mais ali, para estarem presentes e poderem assistir ao filme e depois virem, né, no YouTube, onde for o seu meio de comunicação e dar ali suas opiniões sobre o que acabou de assistir. E a sala IMAX é uma sala com valor mais caro, então eu fiquei muito pensando assim, cara, se Disney vai fazer isso numa sala IMAX é porque esse filme tem realmente sequências ali que vão conseguir utilizar toda a potência. Mas não, as sequências ali, elas existem, mas elas não são assim grandiosas realmente. Porque o filme ele tá muito colocado nesse thriller de espionagem, nesse thriller que envolve assim algumas coisas políticas ali, e ele tem uma base muito solidificada de outros tantos filmes desse mesmo gênero, com esse mesmo estilo que a gente já viu acontecerem, digamos assim, ó, desde o que o mundo é mundo, tá? Eu ia falar anos 90, mas cara, anos 80, anos 70, esse estilo todo, ele já existe há muito tempo. Então, muito da base dessa história, tu já vai conseguir identificar nessa história que já está até entregue no título do filme em português, né? Porque em inglês ele, como ele é baseado, né, num livro, o título dele em inglês é The Amateur. E aqui em português já é direto. É Operação Vingança. E o Vingança é realmente essa jornada toda que o personagem, né, do Charles, que é o personagem do Rami Malek, enfrenta nesse filme todo. E a gente vai acompanhando como é que vai acontecendo. Talvez assim, o grande diferencial que tem dele, desse personagem dentro desse filme aqui, em relação a tantos outros. Ele é um personagem, digamos assim, bem inexperiente num ponto, talvez assim, crucial que seja dessa jornada, que é realmente ter essa capacidade toda ali na parte física. E a escolha do Rami Malek para esse personagem já deixa isso até, digamos, mais salientado, né? Pela maneira como o Rami Malek tem ali sua estrutura do corporal. Olha, eu entrando em outros caminhos aqui. Mas justamente isso, assim, já tem, querendo ou não, essa clareza de informação para a gente na tela muito colocada, já bem colocada, assim. Então, tudo que vai acontecendo no filme nesse ponto utiliza uma outra questão que envolve muito o personagem. Ele é ali, né, um membro da CIA, de uma parte bem específica da CIA, onde ele tem toda uma questão da inteligência, que ele tem uma peça ali fundamental em toda a roda, né, para que a CIA realmente tenha ali a sua roda funcionando ali, ele é uma pecinha daquela roda ali. E ele tem essa questão toda de conseguir visualizar e entender muitas questões desses procedimentos. Então, no seu momento de jornada todo que ele vai tendo de vingança, esse segundo fator é o fator mais interessante porque ele sim tem um quê de diferente em relação a outros filmes. A vingança ela não é aquilo que a gente imaginaria como se a gente tivesse vendo agora um filme do Liam Neeson, que se tornou, né, querendo ou não, esse novo astro de ação, com filmes bem diretos, específicos todos. Se a gente tivesse vendo um filme do Liam Neeson, essa parte toda da vingança ela seria realmente crucial nessa fisicalidade, que não é a postura toda do personagem do Charles dentro de Operação Vingança. Então eu gosto que eles utilizam uma outra vertente ali para o personagem como o seu modo operante mais forte que ele tem. E eu acho muito legal como que o filme deixa isso claro também, não só para nós espectadores, mas assim para o próprio personagem do Charles,
onde ele vai entendendo dentro dos desafios que ele não tem realmente esse poder. Ele não tem realmente isso como algo que ele vai conseguir utilizar dentro de tudo o que ele quer realmente realizar. E não é nenhum spoiler, tá? Porque logo no começo do filme, a gente já tem a apresentação da personagem da Rachel Boseman, né? Ali colocada como algo que vai ser o estupim para que tudo isso aconteça. E a partir do que acontece com ela, né, da maneira como o personagem ele tem o seu final, isso surge como uma força muito grande para que o personagem do Charles não aceite as coisas como elas estão. E aí que o filme consegue, assim, ó, por um pequeno breve momento, também explorar algo que é muito interessante, que eu adorei ver sendo retratado nesse filme, que é a maneira onde a inteligência toda propriamente da CIA, para conseguir desvendar realmente um momento todo onde aconteceu todo o final da personagem da Rachel Boseman, que eles mostram passo a passo, só que não propriamente o momento onde ele acontece. Eles voltam todos numa grande explicação que foi realmente como que eles conseguem chegar em cada pessoa envolvida no que aconteceu. O passo a passo e dando todo o histórico. E eles fazem isso numa grande sequência onde a gente vai vendo, né, numa grande apresentação ali. Cara, um fator que é assim, ó, para quem gosta de filme de espionagem, baseado realmente também assim nesse aspecto, digamos, mais real do todo, é muito, muito, muito legal ver isso acontecendo. Porque é uma toda apresentação de caso, onde a gente vai tendo ali todo um histórico e também as ligações que existem ali para esse fato final realmente ter acontecido ali. E tudo entregue de bandeja, todas as informações ali realmente investigadas e apresentadas. E daí a gente entra no outro quesito desse filme que é muito interessante também, que é essa parte toda do thriller político, que ela não é assim, ó, tão bem desenvolvida. Ela não é um fator assim, um determinante para o que está acontecendo no filme, só que ele está sempre andando em paralelo com o que está acontecendo na jornada do Charles da Vingança. E ele, querendo ou não, tem também assim um fator que é importante para que as coisas terminem da maneira como elas acabam no filme, tá? E talvez o ponto mais fraco de Operação Vingança seja que ele não consegue em nenhum momento atingir, digamos assim, um pico de clímax, tá? Ele não consegue chegar no momento mais forte da ação. Por isso que eu comecei essa crítica também falando em relação à ação e a curiosidade dessa cabine de imprensa acontecendo no IMAX, tá? Disney, sempre que quiser fazer cabine de imprensa na sala IMAX, não importa o filme, eu vou querer ver. Mas, obviamente, quando tem um filme ali que utiliza muito melhor todas as capacidades que tem uma sala IMAX, melhor ainda. Como ele não alcança, né, não consegue alcançar esse pico todo ali de ação, de adrenalina, o filme ele vai andando muito num ritmo muito parecido, muito parecido. E talvez a sua duração daí comece a ir contra ele mesmo, porque ele não consegue ir para um outro caminho dentro desse todo thriller de espionagem que a gente vai vendo. E tem um fato muito curioso, que o personagem do John Bertal, ele aparece muito pouco nesse filme. E eu achei até que ele ia ter uma participação muito funcional dentro da estrutura ali do que vai se apresentando nesse filme aqui. E simplesmente não. E eu fiquei muito curioso para saber se tem algo planejado para uma sequência, né, de Operação Vingança, porque o personagem de John Bertal, ele aparentemente deveria até ter tido, na minha humilde opinião, mais participação nesse filme aqui. Como ele não tem, fica algo assim, ó, colocado, não tem nada escancarado com uma sequência, tá? Dentro da história desse primeiro filme. Só que, como tu tem ali umas colocações diferentes ali para o personagem do Charles, e tu tem também uma posição diferente para, né, o personagem do John Bertal, que fica uma expectativa do que ele pode realmente fazer, que fica assim, cara, será que está sendo planejado uma sequência? Será que tem uma história, uma sequência? Então, esse para mim, junto com a questão do ritmo, junto com a questão de não ter atingido realmente o pico mais forte da ação, com uma adrenalina mais forte, são os pontos mais fracos que tem aqui em Operação Vingança. Mas galera, pô, pra quem gosta de trilha de espionagem, vale muito, mas muito a pena. E o Rami Malek, cara, ele tá muito bem como em várias outras produções dele ali.
Galera, coloca aí nos comentários expectativa do filme, se vão ou não vão assistir o filme também. E não esqueçam sempre daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.